né, pelo jeito, eu esqueci o nome, a Jennifer estava falando comigo no início da aula, vocês já sabem, né, que a gente vai voltar presencial aos poucos, né, a partir do dia 8, e vocês vão ser comunicados como que vai ser essa volta, né? Para nós ainda também está meio confuso, mas aos poucos a gente vai retomando, né? Eu pretendo voltar presencial, vai depender se vai cumprir o teto, né, de gente circulando no campus, porque eu acho que a prioridade, a princípio, são as disciplinas práticas, né? E não sei, mas pelo que eu acho, vocês têm bastante disciplinas práticas, né? Mas, de todo jeito, se sobrar um espacinho lá, eu queria ter aula presencial já nesse primeiro momento com vocês. Então, eu vou me inscrever lá para voltar logo, porque eu não aguento mais. Né? Então, tá. Quem chegou agora ali, que eu não vi? Foi a Manuele, né? Oi, Manu. Boa tarde. Tô louca de faceira para ver todo mundo, não vejo a hora. Tá, deixa eu compartilhar aqui, então, onde a gente estava na aula passada. Foi? Foi, tá. Bom, a aula passada, então, a gente começou a discutir a parte de dilatação térmica, né? Basicamente, quando a gente aumenta a temperatura do material, todas as dimensões do material aumentam também. Então, se eu tenho um objeto que ele tem uma dimensão, ele vai ter um aumento no comprimento, que é o que a gente chama de dilatação linear. E essa dilatação linear é definida como sendo ΔL, que é o quanto que vai aumentar o comprimento. Isso é igual, essa dilatação sofrida é igual a uma constante que vai depender do material. Isso é chamado de coeficiente de dilatação linear, que é próprio da substância do material. Então, o aço tem um coeficiente, o alumínio, o ferro e assim por diante. Cada material tem o seu. Isso é conhecido, tabelado, fácil de determinar, né? Tem uma tabelinha que dá vários coeficientes aqui e tem como a gente determinar também. Então, a dilatação linear, né, o aumento no comprimento, vai ser igual a esse coeficiente, vezes o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura, ok? Então, quanto maior o comprimento inicial, maior vai ser a dilatação sofrida. Quanto maior a variação de temperatura, maior vai ser a dilatação sofrida também, ok? Então, basicamente, quando a gente aumenta o material, aumenta a temperatura de um objeto, todas as dimensões desse objeto vão aumentar também. Por que isso acontece? Não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas pense. O que acontece internamente, né? Se a gente pensar nas moléculas, nos átomos dentro desse material. Quando a gente aumenta a temperatura, o que acontece com a agitação térmica dessas partículas? Ela aumenta também, né? A temperatura, lembram que eu falei? A temperatura está relacionada com o grau de agitação térmica das partículas. Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação dessas partículas. Tá, então vamos pensar. Eu estou ali com a minha vizinha e aí começa a aumentar a temperatura. Então, vai começar a aumentar a agitação. E aí, essas partículas que estão pertinho ali, elas começam a se bater mais frequentemente, né? Começa a se bater com mais frequência. O que essas partículas que estão ali se batendo vão querer fazer? Elas vão querer se afastar, para não ficar ali se batendo, porque é ruim, é chato, né? Então, é isso que acontece, por isso que as partículas se afastam, e com esse movimento das partículas se afastar, aumenta a dimensão do objeto, ok? Conseguiram acompanhar e entender? Sim. Ok. Muito bem, então, se eu tenho um material linear, né, a dilatação é linear, vai ser uma dilatação no comprimento. Se eu tenho, se eu quero o comprimento final, então, eu posso descobrir por essa expressão aqui, é o comprimento inicial vezes 1, mais o coeficiente linear vezes a variação de temperatura. Pelos exemplos, né, a gente vê que essa dilatação que acontece, ela é pequena, né, por exemplo, lá naquele exemplo que a gente mostrou, tem uma ponte de 100 metros e a dilatação sofrida vai ser de menos de 5 centímetros. Então, a dilatação é pequena, mas mesmo sendo pequena, ela precisa
ser levado em consideração, porque senão pode acontecer coisas desse tipo aqui. Coisas desse tipo, certo? Por que isso acontece? Deixa eu receber alguém. Oi, Matheus, boa tarde. Por que isso acontece? Porque se eu não deixar espaço para que o material se dilate, ele vai achar um meio de fazer isso. E aí isso pode acontecer, essas rupturas, entortamento no material, ok? Muito bem. Então, quando eu tenho dilatação superficial, quando eu tenho um material onde o que vai aumentar é a área como um todo, a gente chama de dilatação superficial. Essa dilatação superficial, ΔA, que representa quanto que aumenta a área, é igual ao coeficiente de dilatação superficial beta, vezes a área inicial, vezes a variação de temperatura. O que é esse coeficiente de dilatação superficial? Eu continuo tendo o mesmo material, aço, alumínio, ferro, etc. Só que agora, ao invés de contar ele uma vez, ao invés de ter uma dimensão, eu vou ter ele em duas dimensões, porque agora eu tenho área. Então, esse coeficiente superficial beta, ele é definido como sendo duas vezes o coeficiente linear. Por quê? Porque agora eu tenho duas dimensões. Ok? Se eu quero a área final, então, a área final é igual à área inicial vezes 1, mais o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Ok? E aí nós temos a dilatação volumétrica. Quando um objeto é cúbico, por exemplo, né? Quando todo o volume do objeto vai aumentar, nós temos o que é chamado de dilatação volumétrica. Ela é definida como sendo um coeficiente volumétrico gama vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Assim como o coeficiente superficial era duas vezes o linear, o coeficiente volumétrico, agora eu vou ter três dimensões, então ele é definido como sendo 3 vezes o coeficiente linear. Ok? Tudo bem até aí? Isso daqui a gente já tinha visto tudo na aula passada, né? Isto. E se eu quero o volume final, é igual ao volume inicial vezes 1, mais o coeficiente volumétrico gama vezes a variação de temperatura. Certo? Muito bem. Aí tínhamos feito um exemplo, né? Fizemos o exemplo? Sim. Ok. E aí falamos da dilatação térmica dos líquidos. Tínhamos falado da dilatação térmica dos líquidos ou não? Acho que não, por hoje. Não? Você fez só a letra A do exemplo. E aí a letra B era para vocês fazerem, né? Isso. E aí fizeram? Sim. Valendo um bombom ou eu não fiz valendo um bombom? Não lembro. A letra A, sim. Hã? E a letra B? A letra B, eu não lembro se você fez a aposta lá do bombom, mas eu não consegui fazer. Como não? Ah, professor Monte. Eu consegui, mas não sei se fiz certo, então não muda muita coisa. Deu quanto? 4,4 centímetros. Isso aí. É só, ao invés de usar 1,1 que a gente usou aqui, usar ao invés de usar 1,2 que a gente usou aqui na letra A, usar 1,1, que é o que pede na letra B. E aí só multiplicar, não tem que fazer mais nada. Era só isso? Sim. E eu tava batendo a cabeça à toa. Querem voltar no exemplo ou não? Ó, ele disse que tem uma ponte de 100 metros, e aí vai ser construído num lugar onde a variação de temperatura será de 40 graus Celsius. Então, comprimento inicial L0, 100 metros, variação de temperatura 40 graus. Ele quer saber qual a variação no comprimento da ponte, ou seja, qual a dilatação linear, quando a gente usar na letra A o coeficiente, o concreto com coeficiente linear de 1,1 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1, e na letra B, o aço com coeficiente linear de 1,1 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Então, a gente vai usar a equação da dilatação linear,
Oi? Abri sem querer, prof. É o vizinho conversando. Tá, meu Deus. Tá, vamos à equação da dilatação linear, comprimento inicial 100 metros, o coeficiente 1,1 vezes 10 a menos 5, variação de temperatura 40. Aí aqui eu resolvi assim, ó, eu multipliquei 40 por 100, que dá 4.000, e deixei isso daqui aqui. Aí agora multiplica 4.000 por 1,2, dá 4.800. Vezes 10 na menos 5, você anda 5 casas para cá. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. 0,048 metros, ou se eu quiser passar para centímetro, multiplica por 100, dá 4,8 centímetros. Isso na letra A, ok? Na letra B, agora não vai dar para dar o bombom, porque foi a Lohane, quem que foi que falou que fez? A Isadora, né? De que já falou que deu 4,4. Não vão ganhar bombom, ó. Acho injusto, prof, eu tinha que ganhar. Ah, mas eu não falei que estava valendo daí, né? Na letra B, ele quer, então... Opa, cadê aqui? Ele quer a mesma coisa, continua sendo o comprimento inicial 100 metros, variação 40 graus. A única coisa que muda agora é o coeficiente, que vai ser 1,1 vezes 10 na menos 5. Então, você vai usar a mesma coisa, só trocar isso daqui por 1,1. Quanto que vai dar? 4,4. Todo mundo consegue? Yes. Ok. Posso seguir, então? Não falamos de dilatação dos líquidos mesmo? Não. Foi aqui que paramos? Ok, então vamos lá. A dilatação térmica dos líquidos. Quando a gente dilata um líquido, a gente tem um problema. Não um problema, mas a gente tem que lembrar uma coisa. A gente não consegue dilatar um líquido sozinho, certo? Ele sempre vai estar dentro de um recipiente, ok? Se eu largar um líquido em cima da mesa, o líquido vai embora, né? Então, eu sempre vou ter ele dentro de um recipiente. Então, quando a gente fala em dilatação térmica dos líquidos, nós vamos ter 3 tipos de dilatação. A dilatação real do líquido, o que realmente o líquido aumenta. A dilatação aparente do líquido, que é o que parece que aumentou. E a dilatação do recipiente. O que é isso? Ó, vamos supor que eu tenha aqui um recipiente com líquido, né? Aí, inicialmente, ele está aqui, nessa temperatura, está marcando, sei lá, 150 ml. Aí eu aumento a temperatura. E aí eu enxergo que aumentou a medida aqui, foi para 510 ml. Esse 10 ml é o que realmente o líquido aumentou? Não. Na verdade, esse 10 ml é a dilatação aparente, é o que parece que aumentou. Na verdade, aumentou mais. Por que aumentou mais? Porque o recipiente também aumentou, ok? Então, quando a gente fala de dilatação dos líquidos, nós temos 3 tipos de dilatação. A dilatação do líquido, o que realmente o líquido aumenta. A dilatação do recipiente, porque o recipiente também vai aumentar, porque o recipiente também está aumentando a temperatura. E a dilatação aparente, que é o que a gente enxerga que aumentou. Ok? Muito bem. Então, seguindo aqui. A dilatação real do líquido. O que é a dilatação do líquido? O líquido, ele só pode dilatar volumetricamente, certo? O líquido só tem volume, não tem comprimento e nem área, só tem volume. Então, o líquido só vai dilatar volumetricamente. Então, a gente vai usar a mesma equação de dilatação volumétrica, tá? Então, a dilatação do líquido vai ser a dilatação do volume, ok? É o coeficiente volumétrico vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. A única diferença aqui agora é que esse coeficiente volumétrico, ele é real do líquido, tá? Lembram lá quando a gente falava em sólido, a gente tem só o coeficiente linear. Aí, se eu quero o superficial, eu multiplico por 2, o linear. Se eu quero o volumétrico, eu multiplico por 3, certo? Na dilatação dos líquidos, o que a gente tem é só o coeficiente volumétrico do líquido. Tá? Então, a gente não vai precisar multiplicar por 3, porque o que a gente tem aqui já é o coeficiente real do líquido. Ok? Conseguiram me acompanhar? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de
coeficiente volumétrico dos líquidos, né? Temos a gasolina 1,2 vezes 10 na menos 3, graus Celsius na menos 1, álcool 1,1 vezes 10 na menos 3, e assim por diante, tá? São alguns exemplos. Coeficiente volumétrico do líquido também é conhecido, também é tabelado, tá? Tudo bem até aí? Então tá, o que é a dilatação aparente? Aquilo que eu falei, né? Quando a gente aumenta a temperatura de um sistema, de um recipiente e um líquido junto, os dois vão aumentar. Vai aumentar o volume do líquido, vai aumentar o volume do recipiente. E aí, o que parece que aumentou é o que a gente chama de dilatação aparente. Então, a dilatação real do líquido, ela é igual a essa dilatação aparente, mais a dilatação do recipiente. Por quê? Aquilo que eu falei. Se eu tenho um recipiente aqui, eu enxergo que ele aumentou 10 ml, né? Naquele exemplo que eu falei, de 500 foi para 510. Então, ele aumentou 10 ml. Mas, na verdade, ele aumentou esse 10 ml, que é a dilatação, que é a dilatação aparente, mais o quanto que dilatou o recipiente, porque o recipiente também dilatou, certo? Então, a dilatação real do líquido, ela é igual à dilatação aparente, mais a dilatação do recipiente, certo? Em alguns problemas, eu vou querer trabalhar com os coeficientes de dilatação volumétrica. Então, a partir dessa relação aqui, a gente consegue chegar nessa relação dos coeficientes volumétricos, que diz que o coeficiente volumétrico do líquido é igual ao coeficiente aparente mais o coeficiente do recipiente, ok? Então, o que a gente tem que tirar dessa parte? Sempre que o problema falar em dilatação do líquido, vocês têm que lembrar que a gente vai ter 3 tipos de dilatação, certo? A dilatação aparente, que é o que a gente enxerga que aumentou, a dilatação do líquido, que realmente o líquido aumentou, e a dilatação do recipiente. Ok? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Não. Ok, deixa eu tomar uma água, que tá calor. Então tá. Continuando. Dilatação anômala da água. O que é dilatação anômala da água? O que significa a palavra anômala? A palavra anômala significa diferente. Então, a água tem uma dilatação diferente, entre 0 e 4 graus, tá? É somente entre 0 e 4 graus que acontece essa dilatação anômala da água. Então, o que acontece nesse intervalo de temperatura? Geralmente, né, como eu falei para vocês, quando a gente aumenta a temperatura, aumenta as dimensões. Então, se eu estou falando em volume, quando aumenta a temperatura, aumenta o volume, certo? Na água, entre 0 e 4 graus, acontece o inverso. Ou seja, quando eu aumento a temperatura entre 0 e 4 graus, diminui o volume, ok? E aí, depois, a partir de 4 graus, conforme eu aumento a temperatura, aumenta o volume também, como é o esperado, como é o normal, certo? Por que isso acontece? Primeiro, entenderam o que acontece? Entre 0 e 4 graus acontece o inverso. Geralmente, quando a gente aumenta a temperatura, aumenta o volume, ok? Na água, entre 0 e 4 graus, acontece o inverso. Quando a gente aumenta a temperatura, diminui o volume. Vamos entender por que isso acontece, tá? Por que isso acontece? Isso acontece basicamente para conservar, para preservar a vida nos lugares mais frios. Então, acompanhem comigo. Vamos supor que a gente está num lugar lá bem frio e aí tem um lago, tá? A temperatura do lago está maior que a temperatura ambiente, né? Lá fora está bem frio. O que vai acontecer? O lago vai perder calor para o meio ambiente. E aí vai diminuir a temperatura, certo? Quando diminui a temperatura, diminui o volume. Qual é a relação entre densidade e volume mesmo? Lembram? A densidade é igual a massa sobre o volume. Então, se diminui o volume, aumenta a densidade, certo? Estão acompanhando? Ok, então vamos pensar que eu estou numa temperatura acima de 4 graus, tá? Digamos que esteja 5 graus.
e aí a temperatura do lago está maior. Então, o lago vai perder calor, vai diminuir a temperatura, então diminui a temperatura, diminui o volume. Se diminui o volume, aumenta a densidade, ok? Então, se aumenta a densidade, quando a densidade é maior, vai para baixo, lembra? Lembra quando que um objeto flutua na água, quando a densidade do objeto for menor, tá? Então, quando a densidade é menor, fica em cima, quando a densidade é maior, afunda. Então, nesse caso, acima de 4 graus, essa água de cima que fica numa temperatura menor, com um volume menor, uma densidade maior, vem para baixo, ok? Estão acompanhando? E aí vai começar a esfriar o lago de baixo para cima, certo? Porque aí essa camada aqui de cima, que perdeu calor, diminui a temperatura, diminui o volume, aumenta a densidade, vem para baixo. Então, essa parte que vem para baixo está numa temperatura menor. Aí, acontece o seguinte, chega em 4 graus. Em 4 graus, o que vai acontecer? Em 4 graus, ele vai continuar perdendo calor, diminuindo a temperatura, diminui o volume, aumenta a densidade. Vem para baixo. Aí, entre 0 e 4 graus, digamos 3,8 graus, vai perder calor, vai diminuir a temperatura, só que agora, ao invés de diminuir o volume, vai aumentar o volume. E aí, se aumenta o volume, o que acontece com a densidade? Diminui. E aí, se a densidade é menor, essa parte da água que está mais fria vai ficar em cima. Ok? Conseguiram me acompanhar por enquanto? Então, essa parte que fica em cima, ela está numa temperatura menor. E aí, ela vai continuar perdendo calor até que chegue a 0 graus. Quando chegar em 0 graus, vai começar a congelar, ok? E aí, vai começar a congelar de cima para baixo. Por isso que forma aquela camada de gelo em cima do lago e não embaixo. Se continuasse acontecendo o mesmo processo, né? Perdendo calor, diminuindo a temperatura, diminuindo o volume, aumentando a densidade. Essa parte mais fria ia vir para baixo e aí ia começar a congelar de baixo para cima. Se isso acontecesse, tudo que vive ali naquele lago, toda a fauna e flora daquele lago iria morrer, né? E aí é por isso, para que se preserve a vida nesses lugares, é que a água tem esse comportamento anômalo, né? Entre 0 e 4 graus. E aí vai começar a congelar de cima para baixo, ok? Conseguiram acompanhar? Caiu uma internet? Não. Tudo certo? Conseguiram acompanhar? Tranquilo? Entenderam esse processo da densidade da água que acontece? Sim. Sim. Acharam legal? Ninguém falou nada? Interessante, professora. Ah, muito obrigada. Gostei. Certo? Então, é por isso, né? Por isso que forma aquela camada de gelo em cima do lago. Essa camada de gelo, ela é isolante, então ela vai proteger tudo que está embaixo dessa camada, né? E por isso que tudo que tem ali dentro, ali embaixo, vai continuar vivo, né? Se continuasse diminuindo a temperatura, diminuindo o volume, aumentando a densidade, ia baixar, ia descer essa camada de água mais fria, e aí, quando chegasse em 0 graus, ia congelar de baixo para cima, né? Ia matar tudo que existe. Ok, muito bem. Aqui só está explicando, né, tudo que eu falei para vocês já. E aí, é isso. Dessa parte, então, tem, né? Tem uma atividade avaliativa para vocês fazerem. A ideia era que eu tivesse terminado na aula passada e aí ficasse esses dias para que vocês pudessem ter feito. Como a gente não terminou, eu não acho que vale a pena começar um assunto novo. Então, eu vou dar esse tempo aqui para a gente fazer essa lista, tá? Até porque as outras turmas pediram horário de atendimento para resolver essa lista. Então, vocês vão precisar também, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Tem alguma dúvida por enquanto? Não. Deixa eu compartilhar a lista. Meu Deus, tá tão ruim assim para precisar de atendimento. Não. Ai, tá tudo explicadinho. Tá.
Aqui tá a lista, eu vou explicar ela mais ou menos para vocês, e aí eu quero que vocês já comecem, tá? Aqui. Esse barulho tá atrapalhando muito, não? Não, prof. Não? Senão eu fecho a janela. Tá, a questão diz o seguinte, ó. Estão enxergando bem, tranquilo. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Tá bom, né? Tá bom. Questão diz o seguinte, o diagrama representa a variação de comprimento de uma barra metálica em função da variação correspondente de sua temperatura. Calcule o coeficiente de dilatação linear do material em graus Celsius na menos 1. Tá, então eu tenho aqui no eixo Y o comprimento em milímetro e no eixo X a temperatura em graus Celsius, ok? Aí, com esses dados, com base no gráfico, ele quer o coeficiente de dilatação linear. Então, vamos usar a equação da dilatação linear. Variação no comprimento igual ao coeficiente linear, que é o que o problema está pedindo, vezes o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura. Quanto que é a dilatação sofrida? Ó, comprimento inicial é 3.000 milímetros, o comprimento final 3.003,6. Então, a dilatação sofrida foi de 3,6. Muito bem. E a variação de temperatura? 100 graus. Isso, então aqui 3,6. Alfa é o que eu quero. Comprimento inicial 3.000. Variação de temperatura 100. Ok? Conseguiram entender? Peraí, prof, o 3,6 é ali no começo, né? É aqui, é a variação. Aham. Ok. Isso aí. Entendido a questão 1, então? Sim. Ok. Questão 2. Um paralelepípedo de liga de alumínio, aí ele dá o coeficiente linear do alumínio, 2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1, tem arestas que a 0 graus Celsius medem 5 centímetros, 20 centímetros e 30 centímetros. De quanto aumenta seu volume ao ser aquecido a temperatura de 100 graus Celsius. Então, ele quer saber o quanto aumenta o volume. Então, eu vou usar dilatação volumétrica. Ele quer saber o ΔV, certo? Quanto aumenta o volume. Coeficiente volumétrico, ele dá o linear, então lembrem, né, que o volumétrico é 3 vezes o linear. O volume inicial, você vai usar as arestas, por isso que ele dá as arestas aqui a 0 graus, né? Então, calculo o volume multiplicando aqui. E aí, a variação de temperatura, de 100 a 0, 100, multiplica ali, substitui ali, multiplica, e aí encontra a variação no volume. Acompanharam? Entenderam? Sim. Ok. Ô, prof, eu tenho uma pergunta. Diga. Por que tem aquele no coeficiente de dilatação lá? Por que tem aquele grau Celsius menos 1 no final? É a unidade do coeficiente linear, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Mas aí, tipo, ele tá só para bonito. Não precisa fazer Não. muita coisa. Sim, é a unidade, é como se fosse o metro, entendeu? Entendi, obrigada. Eu meço 1,60, 1,6 metros, entendeu? É só a unidade. Agora está fazendo 32 graus Celsius, é a unidade. Tá? Por que é graus Celsius na menos 1? A equação da dilatação é essa daqui, né? O ΔL é igual ao coeficiente vezes o L0 vezes a variação de temperatura. Se eu isolo o coeficiente aqui, esses dois que estão multiplicando vão passar para lá dividindo. Então, vai ficar o coeficiente é o ΔL dividido pelo comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Qual é a unidade de variação no comprimento? Metro. Qual é a unidade de comprimento inicial? Metro. Qual é a unidade de variação de temperatura? Graus Celsius. Aí eu fico com metro sobre metro, vai embora. E aí vai sobrar 1 sobre graus Celsius, que é igual a graus Celsius na menos 1. Então, por isso que a unidade do coeficiente de dilatação é graus Celsius na menos 1. Ok? Conseguiu acompanhar? Quem que perguntou foi a
Isadora? Isso, consegui, muito obrigada. Beleza. Ok, então estávamos na questão 2, né? Entenderam a questão 2? Não, peraí, deixa eu tirar uma dúvida. Primeiro eu tenho que resolver essa segunda 5 centímetros, 20 ali, e depois substituir Isso, ali em cima e daí fazer a conta. isso aí. E aí lembra que você tem um coeficiente linear e aqui vai usar o volumétrico. Então tem que pegar esse aqui e multiplicar por 3. Entendeu? Sim. Isso aí. Então, você usa o coeficiente volumétrico, que é isso, vezes 3, o volume inicial, que é isso daqui, né, essa multiplicação, a variação de temperatura, que é 100 menos 0, 100. Ok? Ok. A unidade, se ele não pede, né, dê o volume em metro cúbico, pode ser a unidade que tá. Aqui tá tudo em centímetro, então você vai ter no final um volume em centímetro cúbico, não tem problema. Ok? Beleza. Questão 3, então. Fazendo-se passar vapor d'água por um tubo metálico oco, verifica-se que a sua temperatura sobe de 40 para 95 graus Celsius. Verifica-se também que o comprimento do tubo passa de 600 milímetros para 605 milímetros. Calcule o coeficiente de dilatação linear do material desse tubo. Então, essa questão aqui é parecida com aquela 1 do gráfico lá, né? Ele dá a variação de temperatura. O que é a variação de temperatura? Temperatura final menos a inicial. Então, dá 55. O comprimento inicial é 600 milímetros. O comprimento final, 600,5. Isso significa que a dilatação foi de 0,5 milímetros, certo? O comprimento final menos o inicial. E eu quero descobrir quanto que é o alfa. Usa de novo a equação da dilatação linear, e aí o que você quer é encontrar o coeficiente. Ok? Entenderam a questão? Delta L, 0,5. Alfa é o que eu quero, comprimento inicial 600, variação de temperatura 55. Beleza? Na prova, você também vai, tipo, colocar específico, assim, o delta L, tipo, fora da questão, porque às vezes a gente não sabe identificar dentro, assim, sabe? Tipo, lendo. Isso aqui? É. Não. Ah, professora. Isso aqui não vai estar na questão. Isso daqui é a minha explicação para vocês resolverem. Tá bom, professora. Tá bom. Na prova vai estar assim, ó. Questão 3, questão 4, né? Sem nada. Ai, isso daqui eu fiz aqui para explicar para vocês a questão, tá? Não quer nada mais, né, Manuele? Mas, olha... Claro, professora, só pra gente resolver e aprender como que faz. Não precisa... Bicha, velha, olha só, muito esperta. Questão 4, por isso que eu tô lendo com vocês, né? Que daí eu já explico aqui. Questão 4. Um fio de 5 metros de comprimento, quando submetido a uma variação de temperatura igual a 120 graus Celsius, apresenta uma dilatação de 10,2 milímetros. A partir dessas informações, calcule o coeficiente de dilatação térmica do material que compõe o fio. Tá, então ele está dizendo que 5 metros, o que é? O comprimento inicial. Aí ele diz que sofre uma variação, só apresenta uma dilatação, então delta L, 10,2 milímetros. Quando dá uma variação de temperatura, então delta θ já 120 graus. Eu quero descobrir quanto que é o alfa, certo? Aqui nós temos um problema. Quando a gente tem dilatação, quando a gente fala em dilatação linear, dilatação superficial ou volumétrica, não importa a unidade, desde que estejam todas as grandezas na mesma unidade. Então, se eu tiver, que nem lá na questão 1, que aqui estava em milímetro, então a dilatação estava em milímetro, o comprimento inicial estava em milímetro, podia ser. Ali na questão 2, tudo em centímetro, podia ser, tá? Desde que todas as grandezas estejam na mesma unidade,
Aqui, ó, o comprimento inicial 600 milímetros foi para 605 milímetros também. Desde que tudo esteja na mesma unidade, não precisa transformar se o problema não pede. Agora, nessa questão aqui, o comprimento inicial está em metro e a dilatação está em milímetro. Isso não pode, tá? Ou tem que ser tudo em metro ou tudo em milímetro. O que é mais fácil? Transformar metro para milímetro, milímetro para metro? Tanto faz, né? Como é que passa de metro para milímetro? 5 metros são... Quantos milímetros? Cri. Gente, não sabem isso? 5 mil. 5 mil milímetros. Aí, você pode resolver, tá? Tem que estar tudo na mesma unidade. O comprimento inicial em milímetro, a dilatação em milímetro também, ok? E aí, usa lá a equação da dilatação linear, e aí encontra quanto que é o coeficiente, certo? Entenderam a questão? Sim. Sim. Até quando enviar essa lista? Eu não quero que vocês trabalhem nas férias, tá? Então, eu vou dar o prazo a partir do retorno, tá bom? A ideia não é que vocês trabalhem nas férias. Nem eu, nem vocês. Então, depois do retorno, uma semana, acho que dá, né? Facinha. Depois a gente discute a data, tá? Questão 4, então, beleza? Questão 5. Uma chapa de alumínio tem um furo central circular de 100 centímetros de raio, estando numa temperatura de 15 graus Celsius. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear do alumínio equivale a 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius na menos 1, a nova área do furo, quando a chapa for aquecida até 100 graus Celsius, será equivalente a qual valor em metros quadrados? Porque é a área, né? Em metros quadrados. Tá? Então, vamos entender a questão. Tem uma chapa de alumínio e aí no meio tem um orifício, um furo circular. Quando eu aumento a temperatura dessa chapa, vai aumentar a área da chapa e vai aumentar a área do círculo também, ok? Eu quero saber qual a nova área do furo, quando eu aumento a temperatura. Então, se ele quer a nova área, ele quer saber a área final. Então, se ele quer a área final, eu vou usar essa expressão aqui. A área final é igual à área inicial, vezes 1, mais o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura, ok? Que área que nós temos? Ele diz qual é a área inicial? Não, ele diz que o raio tem... ele diz que o furo tem um raio de 100 centímetros quando a temperatura é de 15 graus. Então, essa é a temperatura inicial, o raio inicial é 100 centímetros. Como ele quer a área final em metros quadrados, já transforma esse raio para metros. 100 centímetros, 1 metro. Como é que a gente calcula a área circular? Πr ao quadrado. Então, a área inicial vai ser π vezes o raio inicial ao quadrado, ok? Calcula a área inicial, substitui aqui e aí calcula a área final. Lembrando que ele dá o coeficiente linear e aqui nós vamos usar o coeficiente superficial. Então, tem que multiplicar por 2, ok? Só um minuto. Ok? Entenderam a questão 5? Sim. Ô, prof, eu tenho uma dúvida. Esse R inicial, ele é o que mesmo? Que eu não sei se você O falou. raio. Ah, tá, obrigada. O raio do círculo. Tá? E aí calcula a área inicial, π vezes o raio ao quadrado. Certo? Calcular a área inicial daí. Aí eu tô circulando aqui, vocês não estão vendo, né?
Aqui. Calcula a área inicial, substitui aqui, calcula a área final. Ok? Ok, obrigada. Ok. Questão 6. Cadê? Questão 6. Um corpo de volume inicial V0 sofre uma dilatação de 2% de seu volume inicial, quando a temperatura aumenta em 50 graus Celsius. Calcule o coeficiente de dilatação linear do corpo. Tá, então ele está dizendo que o volume inicial, V0, é V0, ok? E aí ele diz que esse corpo, ele sofre uma dilatação de 2% do volume inicial. O que isso significa? Significa que a dilatação vai ser 2% do volume inicial. O que é 2%? É 2 dividido por 100, ok? Então, vai ser 2 dividido por 100 vezes o volume inicial. O que é 2 dividido por 100? 0,02 vezes o volume inicial. Tá falando em volume, então vamos usar dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica, variação no volume, igual ao coeficiente volumétrico vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura. A dilatação volumétrica, então, vai ser 2% do volume inicial, 0,02 V0, gama é o que eu quero descobrir, V0 é V0, a variação de temperatura é 50. Tem V0 dos dois lados, então vai cancelar o V0, ok? E aí vai ficar 0,2 igual a gama vezes 50. Aí você consegue descobrir quanto que é o coeficiente volumétrico. Mas ele não quer o coeficiente volumétrico, ele quer o coeficiente linear. Então, a gente tem que lembrar da relação, que o coeficiente volumétrico é 3 vezes o coeficiente linear. Se eu quero o linear, então, esse 3 que está multiplicando vai dividido. Então, o que você encontrar aqui, você divide por 3 para encontrar o coeficiente linear. Certo? Conseguiram acompanhar? Sim. Ok. Questão 7. Então, um recipiente de vidro de capacidade 500 centímetros cúbicos está cheio de um líquido a 10 graus Celsius, sendo o coeficiente de dilatação linear do vidro 6 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Coeficiente de dilatação volumétrica do líquido 4 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. Calcule o volume do líquido que transborda quando a temperatura aumenta para 70 graus Celsius. Tá. O que eu falo sempre, não sei se eu já falei para vocês, é que o mais difícil é entender a questão, né? O mais difícil é saber o que a questão está pedindo. Pegar a equação, substituir os valores e calcular é o mais fácil. Agora a gente tem que entender o problema para saber que equação eu uso e o que eu quero calcular, ok? Então vamos entender o problema. Ele está dizendo que tem um recipiente que está completamente cheio. E aí ele vai aumentar a temperatura. Se ele aumentar a temperatura, vai dilatar tanto o líquido quanto o recipiente, certo? E uma parte vai transbordar. O que é isso que transborda? Sempre que o problema falar em transbordamento, isso que transborda é o que não coube no tanto que aumentou o recipiente e o líquido. Então, isso que transborda é a dilatação aparente, ok? Então, sempre que o líquido... Sempre que o problema falar em transbordamento, isso que transborda é a dilatação aparente, ok? Então, vamos entender o problema. Ó, ele diz que o recipiente está completamente cheio, então o volume inicial do recipiente vai ser igual ao volume inicial do líquido, que é 500 centímetros cúbicos. A temperatura inicial, 10 graus Celsius, ele dá o coeficiente linear do recipiente, 6 vezes 10 na menos 5. Ele dá o coeficiente volumétrico do líquido, 4 vezes 10 na menos 4, graus Celsius na menos 1. E a temperatura final, 70 graus Celsius, tá? E ele quer saber quanto que transborda, ou seja, quanto que é a dilatação aparente. Lá daquela equação que eu mostrei para vocês, a dilatação real do líquido é igual à dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Então, se eu quero a dilatação aparente, isso aqui que está somando vai para o outro lado diminuindo.
A dilatação aparente é, então, a dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente. Como calcular a dilatação do líquido? Ela é uma dilatação volumétrica, então você vai usar a mesma equação da dilatação volumétrica, só que agora do líquido, vai ser tudo do líquido. Então, é o coeficiente do líquido vezes o volume inicial do líquido vezes a variação de temperatura. A dilatação volumétrica do recipiente, mesma equação, só que agora é do recipiente. Então, você vai usar o coeficiente do recipiente, volume inicial do recipiente, variação de temperatura do recipiente, certo? Calcula isso, diminui, você tem a dilatação aparente, ok? Um detalhe, de novo, né? Aqui você vai usar o coeficiente volumétrico do recipiente e o problema dá o linear, né? Lembra que tem que multiplicar por 3. Então, o gama veja a hora de estar num quadro, escrever uma vez só e deu, todo mundo entender. Ó, por que não aparece agora o negócio? O gama do recipiente é igual, mas olha que coisa chata, a 3 vezes o alfa do recipiente, né? Então, você vai pegar isso daqui e multiplicar por 3 antes de calcular lá a dilatação do recipiente. Certo? Conseguiram acompanhar, entender a questão? Marromeno? Mais ou menos, prof. Tá bom. Tá? A dilatação aparente. Sempre que falar em transbordamento, então, tá falando da dilatação aparente, certo? Porque, ó, você tem o recipiente e o líquido. Você vai aumentar o recipiente, vai aumentar o líquido. O que não couber, vai transbordar. Isso que transborda é a diferença entre a dilatação do líquido e a dilatação do recipiente, é a dilatação aparente, ok? Então, a dilatação aparente vai ser a dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente. Dilatação do líquido usa a mesma equação de dilatação volumétrica, só que agora tudo do líquido, então, coeficiente do líquido, volume inicial do líquido, variação de temperatura. Dilatação do recipiente, mesma equação, só que agora tudo do recipiente. Coeficiente do recipiente, lembrando que tem que multiplicar por 3 o que é dado. Volume inicial do recipiente, variação de temperatura do recipiente. Uma pergunta aqui para ver se vocês entenderam. Esse coeficiente volumétrico do líquido multiplica por 3 também? Oi? Entenderam o que eu perguntei? Entendi, mas não sei a resposta. Ó, eu falei lá para vocês, né? O líquido só tem coeficiente volumétrico. Então, o que é dado do líquido já é o volumétrico, não precisa multiplicar por 3, tá? Olhando lá no problema, ó, o problema já diz que é o volumétrico, olha. Ele dá o coeficiente de dilatação linear do vidro, que é o recipiente, então, do recipiente é linear, e o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido. Então, já é o gama. Aqui não precisa multiplicar, entendeu? Aqui você multiplica porque ele está te dando o coeficiente linear, e aqui já é o volumétrico, não precisaria multiplicar, ok? Tipo, não precisa multiplicar. Isso aí, Matheus. Isso aí. Certo? Muito bem. Então, questão 8. Questão 8. Uma placa quadrada e homogênea é feita de um material cujo coeficiente superficial, ó, aqui ele já está dando o coeficiente superficial, beta, igual a 1,6 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. Calcule o acréscimo de temperatura necessário para que a placa tenha um aumento de 10% em sua área. Então, ele quer o acréscimo de temperatura, ou seja, ele quer a variação de temperatura para que a dilatação da área seja de
10%, certo? Então, ele quer que aumente a área em 10% da área inicial. O que é 10%? Assim como lá naqueles 2% do volume inicial. 10% é 10 dividido por 100. Então, 10 dividido por 100 vezes a área inicial, 10% dá 0,1, área inicial. Está falando em área, usa a equação da dilatação superficial. Ele está dizendo, então, que a dilatação superficial vai ser 10% da área inicial, 0,1 área inicial. O beta ele dá, a área inicial não importa porque vai cancelar aqui, e aí você encontra quanto que é o delta teta. Ok? Acompanharam, entenderam a questão? Sim. Se multiplicar lá o gama do líquido por 3, está errado sim, Matheus. Tá? Não é, como diria um professor meu que eu tive uma vez, não é a gosto do freguês, é assim. Se você tem o linear, você precisa multiplicar por 3. Se você tem o volumétrico, você não multiplica por 3.
Gente, de novo. Tá louco. Não ficou mais ninguém? Foi todo mundo embora? Olha, prof, a maioria apenas saiu agora mesmo. Eu disse que eu perdi de novo a conexão. Ah, não. Tô aqui, né? Caiu? Não. Não. Sim? Tá. Tá. O que vocês chegaram? Oi, gente, de novo, caiu? Meu Deus. Tá É muita complicado com a macumba, internet, né? hein, prof? É muita macumba, só pode, tá louco? Acho que tá todo mundo jogando PS pra tua internet acabar. Aham, só pode. Tá, vocês viram a questão, a explicação da questão 9, não? Não? Assim, eu não lembro. Tá, então vamos esperar. Avisaram a turma lá que eu voltei, que estão entrando. Era isso que tinha mais ou menos? Acho que tinha mais, né? Acho que tinha 21 ou 19. Tá. Enfim, vamos lá. A questão 9 diz o seguinte: eu já tinha lido a questão 9, não? Não lembro, não sei onde que eu caí. A minha internet caiu e parou. Lá na 7 eu parei de escutar. Ah, você também? Uia. Tá, então a questão. Eu tinha ido até a 9, né? Sem cair. Acho que sim, porque eu estava indo e voltando, né? Tá, então a questão 9 diz o seguinte: vamos lá. Um recipiente de 200 centímetros cúbicos de capacidade, feito de um material de coeficiente de dilatação linear de 30 vezes 10 a menos 6 graus Celsius na menos 1, contém 190 centímetros cúbicos de um líquido, de coeficiente de dilatação volumétrica 1 vezes 10 na 4 graus Celsius na menos 1. A temperatura do sistema é de 20 graus Celsius. Qual é a máxima temperatura a que esse conjunto pode ser levado sem que haja transbordamento? Ok? Tá, então o que a questão quer? Tem um recipiente, e aí ele tá com um tanto de líquido ali. Ele quer saber o máximo de temperatura que eu posso aumentar sem que não haja transbordamento, tá? O que eu tenho que saber, então, sobre os volumes do líquido e do recipiente? Vamos pensar. Quando aumentar a temperatura, vai dilatar o recipiente, vai dilatar o líquido, certo? Se o volume final do líquido for maior que o volume final do recipiente, vai transbordar, certo? Então, para que não haja transbordamento, o volume final do recipiente tem que ser igual ao volume final do líquido, ok? Conseguiram entender? Se o volume final do líquido for maior do que o do recipiente, vai transbordar. Se for menor, eu ainda não cheguei na máxima temperatura. Então, para resolver essa questão, eu tenho que considerar isso, que o volume final do líquido e do recipiente vai ser igual. Ok? Conseguiram acompanhar isso? Esse raciocínio? Ok. Então, é isso que a gente vai usar para resolver essa questão, tá? A questão, então, a gente vai usar isso daqui. O volume final do recipiente é igual ao volume final do líquido. Como é que a gente calcula o volume final? É o volume inicial vezes 1, mais o coeficiente volumétrico do recipiente vezes a variação de temperatura. O volume final do líquido é o volume inicial do líquido vezes 1, mais o coeficiente volumétrico do líquido vezes a variação de temperatura. Escreve essa expressão e iguala com essa expressão, porque eu quero que o volume final do recipiente seja igual ao volume final do líquido, ok? Então, isso aqui é o volume final do recipiente, que vai ser igual ao volume final do líquido. Volume inicial do recipiente nós temos, 1 é 1, o gama do recipiente
é dado no problema, só que lembra que ele dá o coeficiente linear, tem que multiplicar por 3, então. E o que a gente vai ter de variável é a variação de temperatura, certo? Isso aqui nós temos também o volume inicial do líquido, o coeficiente volumétrico do líquido, isso daqui é a minha variável, tá? É o que a gente quer descobrir. Na verdade, não é isso que a gente quer descobrir. A gente quer descobrir a temperatura máxima, ou seja, a temperatura final. Mas a gente sabe que... Eita, vou apagar ali. A variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Se eu quero a temperatura final, isso daqui está menos, vai para o outro lado mais. Então, a temperatura final é a variação mais a temperatura inicial, que é dada no problema, tá? Então, essa equação aqui, a gente vai usar, vai resolver para encontrar a variação de temperatura, depois a gente usa aquela da variação de temperatura para encontrar a temperatura final, certo? Conseguiram acompanhar e entender a questão? Ô, prof, então essa questão seria tipo parecida com aquela lá em tubo em U, acho que era da hidrostática. Que tem que igualar, né? Isso. Isso aí, parecida. Vai dar um valor bem grande, tá? Não se assustem, tá certo mesmo. E aí, cuidem na hora de resolver isso daqui, tá? Você vai substituir os valores, aí vai multiplicar em chuveirinho aqui, e aí todo esse termo aqui vai ser a tua variável, tá? Cuidem para resolver isso daqui para não dar problema. Deixa eu deixar como estava aqui para eu explicar melhor. Tá, ó, o problema diz que o volume inicial do recipiente é 200, aí vezes 1, mais o coeficiente volumétrico do recipiente. Ele diz que o coeficiente volumétrico do recipiente, o coeficiente linear do recipiente é 30, vezes 10 a menos 6, o volumétrico vai ser 3 vezes isso. Então, por isso que ali tá 90, vezes 10 a menos 6, vezes Δθ. Volume inicial do líquido, 190, vezes 1, mais coeficiente volumétrico, que é 1 vezes 10 a menos 4, Δθ, que é o que eu quero, tá? Multiplica aqui por aqui. Então, fica 200 vezes 1, 200, 200 vezes tudo isso daqui, ok? 190 menos 1 vezes 1, 190, 190 vezes tudo isso daqui, tá? Então, isso é a tua variável, tudo isso é a tua variável. Multiplica aqui, vai dar um número. Multiplica aqui, vai dar um número. Põe tudo que é variável de um lado, então põe tudo que é o teu x, né? Isso daqui é o teu x, para um lado. E tudo que é número, então 290 é número, vai para o outro lado. E aí, resolve a equação. Certo? Conseguiram acompanhar, entender? Sim. Ok. Questão 10, então. A 10 é facinha. A dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno importante em diversas aplicações de engenharia, como construções de pontes, prédios e estradas de ferro. Considere o caso dos trilhos de trem serem de aço, cujo coeficiente de dilatação é α igual a 11 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Se a 10 graus Celsius o comprimento do trilho é de 30 metros, de quanto aumentaria o seu comprimento se a temperatura aumentasse para 40 graus Celsius? Então, está falando em comprimento, dilatação linear. O coeficiente ele dá que é 11, comprimento inicial 30 metros, a variação de temperatura, ela aumenta de 10 para 40, então a variação foi 30. Só multiplicar aqui, né? Ok? Entenderam a questão? Alguma dúvida? Não, prof. Tranquilo. Então, tá. Eu já vou colocar lá no Siga antes que caia a internet. E aí, vocês já conseguem resolver. Deixa eu só atualizar aqui, que deve ter caído já meu Siga.
Muita urucubaca, né? 2 vezes caiu nossa internet na mesma aula, pela madrugada. Vou colocar atividades, tarefas. Eu não fiz chamada, né? Cadastrar. Não, Já voltou todo mundo que tava, não? nem metade. Pois é. Que coisa. Mas acho que a gente lembra quem tava, né? Eu lembro de uns. Vamos ver. Ai, eu não coloquei ainda. Tá, depois eu. Sou uma pessoa muito impaciente. Tá, então abre hoje. Hoje é 19? É, tá. E aí fecha, deixa eu ver. Nós voltamos dia 8. Não sei que dia vai ser nossas aulas. Mas aí, se voltamos dia 8, vocês têm. Até dia 24, pode ser? Não, 17. Não, 24. Tá. 24, pode ser? 17, prof. Querem 17 mesmo? Tá bom. Dia 20, não, Dia 24, prof. 24, prof. 24. Tá. Eu tava achando que era 24 desse mês que você queria que a gente entregasse. Capaz. Mas eu falei que eu não quero que vocês trabalhem nas férias, então vocês vão ter depois que vocês Sim, voltarem. agora que eu lembrei. Do dia 8, né? Do dia 8. Ih, vão ter 2 semanas, na verdade. Podia ser dia 17, que daí daria. Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá, dia 24 a gente não vai voltar mais nesse assunto mesmo, não tem problema se até o dia 24. Tá, dia 24, agro, ok, cadastrar. Beleza, tá lá até dia 24 do mês que vem. Ali, mais de um mês para fazer. Não contem esses dias das férias. Então tá. Prof, tu fez a chamada, não fiz, deixa eu fazer então. Será que a gente lembra de quem estava antes? Porque não sei se vieram todos, né? Mas deixa eu fazer aqui. Não sei se voltaram todos, né? Depois que caiu. Eu acho que não, prof. Também acho. Mas aí eu acho que a gente lembra quem estava, né? Vocês me ajudem. Ana Júlia não estava, eu acho, né? Não. Tá. Camila estava, Daniel estava, Jennifer estava, Esther, Fernanda não, né? Não. Flávio também não, né? Que o
que o Daniel falou que ele não ia poder Isso. participar, né? Geandra também não, né? Acho que não. Guilherme tava, Gustavo tava, Isabelle Pastore tava, Canônica não, né? Acho que não. Isso. Isadora Berta tava, Xavier não, né? Eu acho que não, porque eu não vi ela. Ela sempre fala, não falou nada, não tava. Kathleen tava, Kleber não lembro. Eu acho que Eu- não. Eu acho também não vi ele, não. eu acho que não. Laura tava, Rigo Escopel tava, Liohane, Lívia, Manuele, Maria Eduarda, não, né? A Duda não. Eu Maria. tô, professor Manu. Sim, aham. Lívia, Manu, aham. Maria Eduarda, Mariana tava, Matheus Donati tava, Matheus Zuco, Acho que não, prof. acho que não também. Nicole tava, Raíssa não, e Thailissa não também, né? Raíssa e Thalissa não, né? A Raíssa, eu não sei, prof. Não lembro de ter visto ela, mas ela participa da maioria das aulas. Agora ela não tá, né? Agora não. Alguém lembra de ter visto a Raíssa? Eu não lembro, prof. De verdade. Pois é, eu Também também não não lembro. lembro. Também não lembro. Também não lembro. Ah, tudo bem. Não consigo lembrar. Tudo bem, não vai ser uma falta que vai fazer diferença. Beleza, então? Então tá, gente. Ué, tá. Tchau, profe. Já vou dar tchau. Deixa eu tirar a foto aqui da chamada, porque ele não deixa eu fazer, porque hoje é dia 19 e a aula de vocês é dia 20. Abusado. Então tá, gente. Tchau. Boas férias, aproveitem. Não façam nada, quer dizer, façam alguma coisa para descansar, para relaxar, aproveitem esses dias, façam alguma coisa que vocês gostem para descansar, né? Porque depois teremos até fevereiro para terminar. Então, recarreguem as energias com alguma coisa que vocês gostam e descansem, né? E é isso aí. Boas férias. Esperamos nos ver no retorno, né? Um abraço, boas férias, beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau, profe. Boas férias. Tchau, Boas tchau. férias, Boas férias, até mais. Obrigado. Tchau.